A restauração da Catedral de Notre-Dame em Paris mal ficou pronta e já tá dando o que falar. Assim que saíram as imagens oficiais de como a igreja ficou depois dos 5 anos de restauração, depois do incêndio catastrófico de 2019, muitas pessoas estranharam essa nova aparência. As paredes brancas, claras e bem limpas apagaram o aspecto sombrio que já tinha se tornado característico dessa igreja. Mas a verdade é que esse monumento já estava longe de ser a versão original da Catedral de Notre-Dame. No centro de todo esse estranhamento tá uma discussão que envolve um longo debate sobre o papel e o objetivo da restauração de edifícios históricos. Se o valor desses edifícios está nos séculos de história, de conflitos, guerras, revoluções que eles vivenciaram e sobreviveram, será que a restauração deve apagar esses traços de história? Será que a restauração deve buscar trazer esses edifícios para a aparência original que eles tinham no momento que eles foram construídos, em busca de transportar os visitantes para o passado? Ou será que essa imersão não se dá ao visitante visualizar esses traços de história nas ruínas, nas marcas de tempo? Seria o valor desses monumentos ligados ao tempo que eles viveram? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou historiadora, sou arqueóloga, e aqui no meu canal a gente conversa sobre história, sobre mitologia. Então, se tu gosta de qualquer um desses tópicos, já fica aqui, se inscreve pra acompanhar o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a já polêmica restauração da Notre-Dame de Paris depois do incêndio catastrófico de 2019. Essa restauração tá longe de ser a primeira intervenção que o edifício sofreu. Já durante a Idade Média, a Catedral de Notre-Dame precisou passar por vários procedimentos de restauração devido a outros incêndios, conflitos e até uma negligência com a preservação da igreja. Essas diversas intervenções fizeram com que a aparência da igreja se transformasse muito desde a sua construção no século XIII. E muito disso é graças a uma figura muito importante para a história da restauração, que se chama Viollet-le-Duc. O Viollet-le-Duc foi responsável pela restauração mais conhecida de Notre-Dame, que aconteceu no século XIX, e a abordagem do Leduc, não só nesse edifício como em outros edifícios históricos, meio que inaugurou as teorias de restauro modernas. Essa abordagem dele era baseada em tentar reconstruir a estética original dos edifícios históricos no momento que eles foram construídos. Ou seja, se um monumento é originalmente medieval, o Leduc faria o que fosse possível para esse monumento ter a aparência mais medieval possível, apagando aí todos os traços de história, remendando todas as ruínas e reconstruindo o edifício mesmo. Mas muitas vezes isso levava a uma idealização dessas estéticas, criando elementos arquitetônicos que muitas vezes eram relacionados a mais como as pessoas imaginavam que as estéticas antigas eram do que como elas realmente eram. Ou seja, o Leduc se baseava mais em uma idealização do passado, em uma ideia de como as pessoas achavam que o passado era, do que realmente em fontes históricas. Muitas vezes é impossível saber como era a aparência original de um edifício, mesmo que se tenham fontes históricas, e essa própria ideia de originalidade muitas vezes envolve uma idealização e até uma romantização do passado. Isso diz muito mais sobre o momento histórico em que essas pessoas que estão fazendo o restauro vivem, no caso do Viollet-le-Duc, diz muito mais ao século XIX, do que ao momento que esses edifícios históricos foram construídos, no caso da Notre-Dame, o século XIII, a Idade Média. A abordagem do Viollet-le-Duc dizia muito mais a ideia de Idade Média e de arquitetura gótica do século XIX do que como a arquitetura gótica e a Idade Média realmente era no século XIII. O projeto de restauro do Viollet-le-Duc na Notre-Dame levou 25 anos para ser completo. E a igreja, que hoje é considerada um monumento muito importante para a gente entender a arquitetura medieval e o estilo gótico, na época tinha sobrevivido a um período de negligência muito grande que quase levou a igreja ao colapso. E inclusive o livro do Victor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame, ou Notre-Dame de Paris, inicia com um prefácio onde ele faz uma denúncia a esse abandono e negligência das autoridades com relação à preservação da Notre-Dame, e o sucesso desse livro foi um dos motivos para Notre-Dame ter começado a ser mais valorizada, levando a esse grandíssimo projeto de restauro no século XIX. O projeto do Viollet-le-Duc envolveu principalmente a restauração da fachada da igreja e também a remoção de estruturas e elementos da igreja provindos da estética neoclássica que tinham sido adicionadas durante
durante o reinado de Luís XIV. Lembrando que a estética neoclássica é muito inspirada na estética greco-romana. Então aí a gente vê esse esforço de remover esses elementos que tinham sido adicionados à igreja para transformar ela em algo mais medieval. O projeto também contou com a adição de vários elementos, como estátuas de gárgulas, e a intervenção mais polêmica, que foi a adição do pináculo da igreja. Esse pináculo muito provavelmente não existia, e o próprio Viollet-le-Duc fala nos seus registros que ele decidiu adicionar esse pináculo porque pináculos assim eram populares em outras igrejas de estilo gótico, mas ainda assim talvez nunca tivessem sido existentes na Notre Dame. O ponto de vista do Viollet-le-Duc com relação à restauração era muito combatido por outro restaurador muito influente da época, que se chamava John Ruskin. Para o John Ruskin, o processo de restauro deveria ser mínimo e só realizado se muito necessário. Ele considerava que o que dava valor para um monumento histórico era o aspecto arruinado e desgastado pelo tempo que esses monumentos tinham. Para ele, as camadas de poeira, sujeira e o aspecto arruinado das construções demonstrava as camadas de história que aquele edifício tinha passado e sobrevivido e que tinham se acumulado nas paredes do monumento. Ele era um grande apoiador do chamado valor estético das ruínas. E isso tudo é radicalmente diferente do que o Viollet-le-Duc acreditava e defendia. Porque para o Leduc, a restauração tinha que ser invasiva, removendo essas camadas de história e trazendo o edifício para sua aparência original. Mesmo que essa aparência original muitas vezes envolva a invenção de alguns elementos baseados numa ideia estética que não tem suporte nas fontes históricas. Essas duas visões tão antagônicas se baseiam em ideias radicalmente diferentes sobre o valor da história e do passado. Se por um lado o apreço pelas ruínas trazia uma sensação nostálgica e era algo como um culto romântico à melancolia do passado, a restauração podia transformar essas ruínas em monumentos de valor permanente e transcendental, durando pela eternidade. Enquanto uma dessas abordagens preserva os diversos momentos históricos que um edifício viveu, desde a sua criação até os dias de hoje, a outra exclui esses momentos históricos e outros elementos estéticos que pudessem ter sido adicionados a esse monumento, buscando tornar ele original novamente. E esse debate, que vem lá do século XIX, está no centro das discussões sobre a restauração de Notre Dame que acabaram de acontecer. Muitas pessoas, ao verem o estado atual da igreja depois dessa restauração, estranharam principalmente as paredes brancas e o aspecto claro e iluminado que a igreja tem, e esse aspecto limpo como um todo. Isso porque a aparência anterior da igreja, ou seja, antes do incêndio de 2019, era muito diferente. Ela era muito mais sombria, descrita por alguns visitantes como uma caverna, com paredes bem acinzentadas e bem escurecidas, que trazia uma ideia de escuridão que as pessoas relacionavam à arquitetura gótica medieval. Só que a verdade é que o medievo gótico não era nada sombrio. Essa é uma associação que surge principalmente no século XIX, com autores do estilo literário gótico e romântico oitocentista do século XIX, que era um estilo literário bem sombrio, ligado aí a sentimentos extremos e mais obscuros, e eles associavam esses elementos da literatura gótica com edifícios arquitetônicos do estilo gótico medievais. Então, esses livros que muitas vezes traziam temas sombrios e até histórias mais de terror, muitas vezes se passavam em cenários da arquitetura gótica medieval. Então, a gente tem duas ideias de góticas diferentes. Uma do século XIX, ligada ao sombrio e ao terror, e outra medieval, que não necessariamente é sombria. Porque, originalmente, o objetivo do estilo arquitetônico gótico era trazer luz para a vida das pessoas. Por isso que eles exploravam elementos arquitetônicos muito amplos e abertos, como os arcos que davam uma aparência de leveza às estruturas e as grandes janelas que iluminavam o interior das igrejas. E essa proposta original da arquitetura gótica em ser ampla e aberta foi o que os restauradores franceses objetivaram nessa última intervenção de restauro na Notre Dame após o incêndio de 2019. Vários relatos dos restauradores responsáveis pelo projeto falam que eles quiseram respeitar muito a memória do Viollet-le-Duc, então eles buscaram trazer a igreja para o seu aspecto original, que originalmente seria assim mais amplo
amplo, mais aberto, mais iluminado. E isso causou nas pessoas um estranhamento que é muito normal, porque as pessoas já tinham se acostumado com uma Notre Dame que era muito diferente. Uma Notre Dame sombria e que correspondia à nossa ideia sobre o gótico medieval que vem do século XIX. Porém, as pessoas começaram a ver esse aspecto arruinado e escuro, trazido pela sujeira que se acumulou nas paredes da igreja, como parte dela. Parte do que trazia a imersão a essa igreja. E aqui a gente entende o que o Ruskin quer dizer com a estética das ruínas. Essa aparência de abandono muitas vezes traz uma ideia de antiguidade aos edifícios históricos e ajuda na imersão dos visitantes, que se sentem muito mais parte de um edifício antigo do que se esse edifício antigo foi todo reformado e perde esse aspecto velho, envelhecido. Se a gente visita um edifício mais bem preservado, essa ideia muitas vezes não é tão forte e mais parece que a gente está visitando uma estrutura mais moderna. Mas eu não sei se vocês sabem, mas antes do projeto de restauração da Notre Dame ser entregue, existiam várias ideias em transformar alguns elementos da igreja. Por exemplo, as janelas e o pináculo no topo. Mas essas ideias foram recusadas em nome de preservar o projeto original do Viollet-le-Duc. E foram ideias bem polêmicas, porque gerou todo um debate se a restauração deveria inaugurar uma nova época na igreja de Notre Dame ou tentar retornar ao que ela era antes do incêndio de 2019. Mas o projeto do Leduc também não respeitava o aspecto original da igreja, já que ele abusou de alguns elementos em nome desse gótico fantasioso que ele, como um homem do século XIX, tinha. E, por exemplo, criou o pináculo, que se tornou o grande símbolo da igreja. Então vocês veem como esse exemplo liga vários elementos, não só ligados a restauro, mas a imagens do passado e ideias sobre o passado, que perpassam discussões sobre conservação da arte e o papel da conservação e do restauro. E aí eu queria finalizar com um trecho do Corcunda de Notre Dame, em que o Victor Hugo nos diz, o tempo talvez tenha dado à igreja mais do que retirado, pois foi ele que espalhou sobre a fachada aquela cor escura dos séculos que faz da velhice dos monumentos a idade da sua beleza. Era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e gostam de conteúdo assim, já se inscreve aqui no canal. E eu vou adorar ter vocês por aqui. Comenta aí o que vocês acharam dessa discussão, se vocês querem mais vídeos nesse tema. Feliz 2025 pra todo mundo. Um beijo e até mais!